Mesmo que você não faça, tem uma coisa necessária para fazer a prova do Enem que ninguém avisa para você. Folha Estudantes, ela fez uma matéria bem interessante falando sobre como estudar para linguagens e quais são os pontos mais importantes que você tem que estudar. O que a Folha colocou aqui em alguns tópicos eu vou resumir em apenas uma única ideia e você vai entender só no final do vídeo. Interpretação e semântica, como o autor pensou, a intenção que ele teve ao fazer aquele texto. A intenção é aquilo que está para além do texto. A gente fala das entrelinhas do texto. É também o que está nas linhas do texto. E aí é só você ler o texto e identificar a informação que está ali. Intertextualidade. Você tem uma citação de um texto relacionado a outro texto. O cara escreve um poema e coloca rogai a todos nós. Ou seja, você tem um texto ali religioso que está sendo citado dentro de outro texto. E você tem que reconhecer essas diferentes tipologias textuais que conversam e têm intenções diferentes. Diferente de tipologia, a gente tem os gêneros textuais. O gênero narrativo conta uma história crônica, você tem conto, você tem uma piada, por exemplo, que também é um gênero narrativo. Os diferentes nomes que a gente dá para as formas de escrever e pensar um texto. Outro ponto valiosíssimo que a gente tem aí é a variação linguística, o entendimento como a linguagem se adapta a diferentes situações sociais. Observar qual que é o tipo de palavra que está sendo utilizado, se é uma gíria, se é uma palavra de um universo de determinado campo de trabalho, entre outras coisas. Mas tem uma coisa que não está aqui que é muitíssimo, eu diria muitíssimo relevante. Via de regra, não só a prova do Enem, como todas as provas, elas trabalham com a comunicação. Como está a sua habilidade de ler, de interpretar, de extrair informações? E mais, a famigerada prova de redação. A prova de redação, que é a mais importante de todas as provas, quando você está em qualquer vestibular, se você zera, dificilmente você vai entrar em qualquer universidade. Ou seja, é essencial que você saiba escrever, e escrever é expressar-se pela escrita. E para você expressar pela escrita, você tem que ter antes algo muito importante, que é entender como se lê, saber extrair informações. E isso tem sido raro, cada vez mais raro, por N motivos, que a gente não vai entrar aqui para discutir. Mas eu quero que você entenda que a comunicação é a base. Você saber o código, que é a linguagem, né? Por exemplo, as variações linguísticas. Você saber como você se expressar, que podem ser os gêneros textuais. Você saber qual é o conteúdo que você está falando e saber organizar isso hierarquicamente. Também é muitíssimo relevante, porque faz com que a pessoa entenda ou não aquilo que você está falando, e o que ele está cobrando é só isso. Você sabe ler e escrever?